Trabalhadores do Brasil. Porque entiende que el enemigo es uno. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Filhotes da ditadura. Todas as fronteiras da Alemanha Oriental estão abertas. Vai todo mundo perder. Isso é uma mentira, uma pantomima, uma patuscada. E agora, a gente dando continuidade ao episódio, eu sou a Duda, eu sou bolsista do PET, eu tô aqui com a Bia, minha amiga de PET, e hoje é um episódio muito especial, não só por ser o nosso 100º, mas porque é o primeiro da Bia. Tá nervosa, amiga? Tô nervosa, gente. Tudo bem? Meu nome é Bia, nunca apareci aqui, vocês nunca ouviram minha voz, mas eu espero que a gente comece de um jeito muito bom. E já vamos começando falando sobre os 7 anos. Fala aí o nome de vocês. Meu nome é Frederico, eu entrei no PET em 2021 e saí do PET em 2024 e participei majoritariamente do Mais História. Meu nome é Caio, eu entrei no PET em 2018, saí em 2023 e fiz mais parte do Mais História, mas também colaborei um pouco com o PETcast. Meu nome é Giovana, eu entrei em 2021 e saí em 2023 e fiz parte ali do PETcast. Meu nome também é Giovana, eu entrei no final de 2019 e saí no final de 2022 e fiquei no PETcast. Meu nome é Felipe, eu estava ali, entrei em meados de 2019 e também participei do PETcast desde o início. Meu nome é Juliana, eu entrei no PET em 2021 e saí no final de 2022 e eu era do PETcast também. Gente, antes de começar as perguntas, eu queria agradecer muito vocês por estarem aqui com a gente. É muito legal ver o legado do PET, né? A gente já conversou com o Paulo e com a Renata, então a gente já sabe como era o lado dos tutores, mas é muito especial pra gente poder ter vocês aqui, né? Enfim, eu sei que todo mundo trabalha, tem sua vida, mestrado, doutorado, então é muito especial pra gente mesmo que vocês estejam aqui com a gente, conversando sobre o PET. Então só começar agradecendo mesmo. E vai lá, Bia. Bom, gente, agora que vocês já falaram o nome de vocês, eu queria saber um pouco, resumidamente, sobre o tema de pesquisa e se o PET ajudou de alguma forma na pesquisa de vocês. Então, no meu caso, o PET ajudou bastante, porque quando a gente já estava fazendo o PETcast, eu lembro que a gente chegou a fazer ali uma temporada pequena sobre eleições, e eu já tinha um interesse em estudar aquilo, principalmente na monografia, então eu confesso que eu usei o PETcast como um laboratório para ver se o tema funcionava, e aí eu lembro que a gente fez, deu super certo, e aí eu tive contato até com a pessoa que foi me orientar depois, a minha orientadora, Angélica Miller, e no fim das contas, a partir de um episódio do PETcast, eu desenvolvi um projeto de pesquisa. Eu acho que o PET deu essa oportunidade muito grande para a gente experimentar temas diferentes, tanto no Mais História, né, com as questões aí de ensino, né, de experimentar como levar conteúdo para os alunos, como também com o PETcast, que a gente abordou muita coisa. Então, essa experimentação fez parte, eu acho que foi fundamental. Hoje em dia eu já nem estou mais no mesmo tema, eu fugi da eleição. Eu quero carnaval agora, mas o PET ajudou, E o Felipe não foi o único a usar o PETcast como um pouco de laboratório, porque assim, eu queria pesquisar revoltas. Então eu aproveitei e sugeri ali um tema para fazer um especial, assim como a gente fez o especial de eleições, um especial sobre revoltas do Brasil, que acabou se estendendo e deu assim muito certo. E foi ótimo para mim, porque eu tive contato, eu fiz questão, né, de estar inserida ali na produção, na apresentação, no roteiro, e tive contato com muitos pesquisadores que falam do meu tema, que afinal, na monografia foi as revoltas contra religiosas aqui no Rio de Janeiro, mas agora no mestrado, enfim, estou indo lá para documentação e análise de discurso, mas esse tema ficou presente assim, durante muito tempo no PET, me ajudou muito, porque eu entrei em contato com professores, pesquisadores, enfim, li muita bibliografia, então foi ótimo, porque uniu o útil ao agradável e funcionou mesmo como um laboratório, como o Felipe falou. Seguindo um pouco o que meus amigos estão falando, acho que o PETcast carrega essa marca de trazer um pouco da identidade de cada integrante ali e como que a gente constrói os episódios a partir daquilo que a gente quer discutir, daquilo que está no cotidiano do que a gente vem falando, né, tanto na faculdade quanto fora da faculdade. E não foi diferente comigo, o PET me ajudou também a definir melhor meu tema, porque eu tinha certeza que eu queria falar sobre a América Latina, então eu pude ir experimentando ali
vários episódios sugerindo mais pra gente voltar pra América Latina, até porque, como meus amigos falaram, um estudava a Revolta Brasileira e o outro eleições também no Brasil, e eu falei, gente, vamos falar um pouco de América Latina agora. Eu acho muito legal quando vocês falam isso, porque segue até hoje, né? Eu acho que no PET a gente vai não só conhecendo mais do que você tem interesse, então propondo temas que você, enfim, já tem uma proximidade ali, mas conhecendo então, um coleguinha e tal, ainda sobre o que o bem PET legal. trouxe pra vocês, eu queria perguntar, para além de coisa acadêmica, então para além de pesquisa e tudo mais, qual foi uma habilidade que o PET trouxe para vocês? Julgam, né, que o PET trouxe alguma habilidade inusitada na vida de vocês? A gente do Mais História, né, que é um projeto mais voltado para a escola, a gente tinha que todo início de ano elaborar um projeto para levar para a escola, né? E a partir dessa dinâmica a gente tinha que elaborar um projeto com 8 pessoas diferentes, com interesses diferentes, com visões de educação um pouco diferentes. A gente tinha que saber negociar esses interesses múltiplos e ainda aprender a negociar com o professor que está em sala, com a escola, saber o que uma escola aceita e o que a outra escola não. Com certeza foi uma experiência que o PET, sem o PET a gente só teria isso quando já fosse professor, né? Quando já tivesse de cara. E a gente tem espaço para cometer alguns erros que no início da profissão a gente acaba tendo alguma experiência prévia, né? Que a gente não teria sem o PET. Que é muito formativo também, né? Porque às vezes é meio caótico, mas no final dá tudo certo, porque o PET também, nessa questão das habilidades inusitadas, o PET é muito interdisciplinar. Muitas vezes a gente aqui, você trabalha com pessoas que têm habilidades que você não tem. A gente tem gente que edita vídeo, que edita imagem, que sabe mexer em vários programas de design gráfico. E não só isso, porque a gente acaba fazendo outras coisas que, digamos assim, talvez não sejam tão valorizadas, mas são muito importantes para a comunidade acadêmica, né? Os eventos do PET, as festas do PET, isso é tudo muito importante. Então, essa questão da comunidade acadêmica para além do que a gente está acostumado, né? Acho que o PET é tipo uma caixinha de habilidades inusitadas, assim. Ele falou uma coisa muito legal aí na questão do sair da zona de conforto, né? Porque muitas vezes a gente se colocava na situação em que a gente tinha que fazer uma coisa que a gente nunca fez na vida. Então, quando a gente fala de desenvolver habilidade e tudo mais, tem muito isso. O PET joga a gente o tempo todo. Ó, tu tá estreando hoje. Isso que eu ia falar, então, isso aqui que a gente o PET fazendo. joga a gente pra descobrir como fazer as coisas. Então, é isso. E eu acho que também tem muito da multiplicidade da formação. Porque, como o Fred estava falando, a gente tá em várias partes, assim, né? Porque a gente não só escreve como grande parte desses programas da faculdade, né? A gente não só faz um artigo, a gente escreve, pesquisa, mas a gente faz uma produção audiovisual, a gente produz uma questão mais voltada para o mundo digital do TikTok, a gente está na frente escolar também, então tem essa questão toda de ter uma formação mais ampla da academia, né? Era muito legal. E eu acho que a gente já está falando várias características do PET que tornam ele único, mas eu queria que vocês aprofundassem mais nisso. Então, assim, na opinião de vocês, o que torna o PET o PET? O que ele tem de diferente? Qual o diferencial do PET em relação a outros programas ou projetos da faculdade? Pra mim, com certeza, o fato de que o PET é, pra mim, o melhor programa que vai juntar pesquisa, extensão e ensino, gente. Isso é o único do PET. Cara, eu acho que também tem o PET, a função do PET, historicamente, né, no seu projeto fundador, é de você pegar lá do início da graduação alguém e ir ajudando ele a se formar ao longo do tempo, né? Então, o PET ele não tem limite, né? Geralmente, PIBID que tem ali 1 ano, 2 anos no máximo. E você acaba tendo renovação. E o PET tem renovação também, né? Mas ele te dá a possibilidade de você fazer boa parte da sua graduação dentro do programa só, né? Eu, por exemplo, fiz minha graduação praticamente inteira. Entrei no segundo período e saí só no último. Então, acaba que você desenvolve as habilidades acadêmicas, sim, mas o PET acaba virando meio que uma mini famíliazinha, né? Que você acaba convivendo com pessoas por muito tempo. Ao longo da sua graduação inteira, você acaba tendo toda quinta-feira, você tem ali na sua rotina a experiência do PET, aí fatalmente você faz amizades, né? Você vai beber depois, você toma café, fofoca, enfim. Eu acho que é um diferencial do PET, né? Essa longevidade dos participantes. É verdade. Defendendo o meu caso, né? Porque eu fiquei muito tempo. Essa questão da gente se dividir em grupos, eu acho a gente, né? Ainda tô no pé. Mas é legal porque acaba dando essa autonomia desse grupo decidir e legislar sobre as suas atividades. Eu acho isso muito importante. E acabam vendo, por exemplo, uma coisa que eu acho que é muito única do PET é a nossa salinha. A sala do PET, ela é muito a cara do PET, assim. Nojento. A gente vai mudar de sala. Vamos fazer uma transformação.
Vem aí o Lardocilar, né, da sala do pet. Literalmente. Não, mas real. E o pet vira, tipo, ele é tipo uma facção, né? Porque você... Tipo, As analogias vão daí pra baixo. Daí pra você baixo. tem um sentimento de pertencimento, né? Eu percebi isso que o Fred falou, agente do pet. O Fred saiu há 1 ano do pet. Eu saí há 2 anos do pet, eu sempre falo, tipo, nós do pet, ou a gente, né? Eu me coloco no... E esse sentimento de facção é incrível porque eu acho que... A gente... Isso aconteceu comigo, eu acho que quando as pessoas incentivam nossos amigos a participarem do pet, porque eu fiz isso, gente. Eu falo, gente, o pet é ótimo, faça um processo seletivo, a gente se diverte, a gente aprende, a gente faz muita coisa, então acabou que isso vai acontecendo, a gente chama as pessoas e é muito nós alunos sendo protagonistas, não é igual um bibite da vida que você, enfim, óbvio, vai desenvolver um trabalho de pesquisa, mas a gente aqui, eu acho que é isso, né, a chave é da autonomia. Bom, é interessante que a gente já entrou na minha pergunta, né? Porque eu entrei no PET no 2º período e eu já tô no 7º, tô aí ainda. E eu acho que eu fiz muitas amizades no PET, mas eu também entrei com muitos amigos, né? Tem a Duda, tem outras amigas minhas muito especiais. Eu fiz amizade com o Caio, com o Fred, com a Juliana, com todos vocês. E, enfim, seria muito interessante agora vocês falarem sobre a relação interpessoal. Entrando aí nessa mesma linha que vocês estavam já. Como que foi? Ah, muita coisa, né? Hoje a gente não vai falar de problema. Amigos, então, na paz de Cristo. eu quero destacar aqui uma coisa legal, que, por exemplo, Giovana era uma pessoa que eu não conhecia antes do PET. A gente se conheceu no PET e a gente construiu uma amizade na prática do PETcast. Chegavam a fazer a piada, era o William Bonner e Renata Vasconcelos ali na bancada do PETcast, porque a gente apresentou muitos episódios juntos, a gente fez roteiros juntos, a gente discutia, a gente criticava às vezes quando algo estava dando errado, e aí a gente foi percebendo até em momentos difíceis, porque né, a gente passou por um grande momento difícil, que foi a pandemia, mas a gente percebendo até como viramos suporte um para o outro em alguns momentos, de fofoca de famoso que a gente acompanhava na internet até realmente coisas pessoais e tudo isso a partir do trabalho que a gente fazia. Eu lembro até que a gente tem a seguinte situação que é divertida, que durante a série Revoltas eu lembro que teve um episódio que era o de Revolta dos Malês, que a gente não queria fazer porque a gente achou que dava para focar em revoltas menos conhecidas e aí insistiram, não, tem que ter Revolta dos Malês. Ficamos muito irritados, para não usar né, as palavras chulas aqui. Então a gente ficou muito irritado. Ele falou, então vai ter, agora vai ter que ter. Quem apresentou o episódio? Os dois. Porque quem sugeriu não fez. E aí a gente fez o episódio extremamente irritado. Polêmica. E o pior de tudo, o episódio ficou ótimo. Claro, né? E aí a gente ficou ótimo, olha só. E aí é divertido isso, como, claro, gente, é polêmicas, mas todas as coisas têm atrito, né? Tudo tem atrito na vida, faz parte. Então, até nessas interações mesmo, nas vezes que a gente se irritava, a gente estava junto, às vezes a gente discutia também, porque faz parte, mas eu acho que essa conexão de trabalhar junto, da autonomia, tudo isso foi criando vínculos. E é claro, a forma como a gente incentiva, como vocês já mencionaram também, como a gente incentiva a gente a entrar, eu, por exemplo, incentivei a Juliana. Me perturbava, gente, me perturbava bastante. E conseguiu. Consegui, então assim, é isso. Essa questão né, das nossas relações, assim, acho que isso foi muito marcante também quando a gente voltou para cá no presencial, em 22.1, né, da gente poder começar a se ver, ainda mais quem entrou na pandemia, né, porque a gente só se conhecia via telinhas, né, e aí eu lembro que a gente fazia muita coisa, ficar conversando depois da reunião, eu lembro que, poxa, eu ficava na UF de segunda a sexta, né, eu vinha para cá todo dia, e eu ficava na sala do PET, e quem é que estava na sala do PET também de segunda a sexta? Caio. Era o Caio. E aí a gente... Só olha, porque ninguém tinha chave, nossa, que é pra buga boa, mano. Agora todo mundo tá naquela sala. Então essa coisa, tipo, todo dia eu vinha pra UF, via alguém do PET, aí a gente falava, tá foda, né? Olha a língua. Tudo bem. É depois da meia-noite. Depois Não, real. E a gente, é no Multishow, né? A gente tinha criado, tipo, esse grupo A gente teve uma seleção no PET em 2019, no finalzinho. E aí entrou a Giovana, entrou alguns participantes. Aí a gente teve uma reunião com essa galera e aí foi pandemia, né? E aí a gente ficou, tipo, 2 anos, 2 anos toda quinta-feira se falando, mas, tipo, várias pessoas a gente nunca tinha visto pessoalmente, né? Aí teve essa primeira reunião, foi muito boa. Foi na volta, lá no início de 2022 ainda,
Que a gente fez a reunião, de vez em quando a gente faz a reunião e acaba indo pro vestibular do Chopp, né? Amém. E aí a gente conheceu várias pessoas, conheci o Fred. Cara, o Fred, todo mundo achava ele maluco na pandemia, né? Porque ele tipo, geralmente ele ficava com a câmera fechada, aí quando ele abria ele tava, tipo, todo descabelado e gritando com a câmera, igual um maluco. Sabe os caras na fornalha do Titanic? Era o Frederico abria a câmera. Não, e ele falava umas coisas super interessantes, assim. Dava várias ideias no projeto, era super produtivo. Não, super produtivo. Falava muito rápido. De onde ele tá tirando tanta ideia? E aí a gente acabou virando amigo, né? Durante esse tempo. É inevitável, até porque se a gente não virasse amigo, trancaram a gente na sala do PET já uma vez. Rolou isso, né? Então, não tem Foi muito o que forçado fazer. a virar amigo naquele Aquela camisa da amizade, aí todo mundo junto. Entendeu? Eu nem lembro que a gente tava gravando o primeiro petcast presencial. Era o petcast do Inconfidência Tiradentes, Em né? Confidência Mineira. E aí uma ex-integrante do PET achou de bom tom trancar a gente na sala. E aí a gente ficou trancada por 5 horas lá dentro. Mentira. Atritos acontecem. É o poder da Tem que amizade. deixar claro pro público. Mas a sala do PET é muito uma casa pra gente, né, que fez parte do PET. Até hoje em dia, tipo, eu não tô mais no PET, mas eu continuo aqui na UF como agora no mestrado, né, e às vezes eu pergunto, tem alguém na sala? A sala tá aberta? Tem café? Tem café? Porque volta e meia a gente quer um lugar pra estudar e é ali que a gente meio que cresceu na graduação, né, então ali que eu sinto que é como se fosse meu quartinho aqui na UF, sabe? Sim. Pra fechar, é só isso. Eu acho que eu lembro com muito carinho com tudo que eu cresci academicamente no PET. Mas no final das contas, cara, é as cantareiras depois da reunião. A própria reunião em si, a sala do PET, eu acho que isso foi... A gente ria também. Isso foi, assim, o ponto alto da minha graduação, com certeza. Cara, é muito legal ver como o PET realmente é esse lugar de amizades e cantareira, e a sala do PET. E é um legado, né? Porque eu entrei no PET sem conhecer ninguém, tipo, eu só entrei e eu fiz tantos amigos tão especiais, inclusive a Bia, que a gente foi ficando amiga, e hoje a gente mora junta. É a pessoa... Amiga da minha tia. Não, a gente é amiga mesmo. Mas enfim, é muito especial. É muito doido, porque quando a gente... Essa ideia surgiu no meio de uma reunião do PET, na verdade, sabe? E a gente começou, não, imagina se a gente morasse junto, isso, aquilo. E pra vocês verem quão próximo a gente é, quando a gente fez um chá de casa nova, a gente chamou a nossa tutora, entendeu? Então, e ela deu uma sanduicheira pra gente. E ela deu uma sanduicheira, a gente faz o sanduíche pensando na Renata, beleza. É uma coisa muito linda. Mas, enfim, e outro tópico que eu queria falar com vocês já abordaram um pouco, mas pra gente mergulhar um pouco mais nisso, é a questão da pandemia. Vocês falaram que a pandemia foi um momento complicado, e reunião online e tudo mais, mas qual foi o papel do PET na pandemia pra vocês? Tipo, como é que vocês lidavam com isso? Se era um problema, se era uma solução, enfim, como é que era? Era uma forma de ver as pessoas, né, no momento que a gente não estava vendo ninguém. Então a gente tinha as reuniões semanais lá e ficava conversando, como o Felipe disse, a gente gosta muito de conversar. Então a gente ficava conversando muito antes da reunião, depois da reunião, e era uma forma de entrar em contato com pessoas que a gente não conhecia, porque a minha seleção, por exemplo, foi no meio da pandemia. Pouco antes, né? Foi um pouco antes. Não, foi na pandemia. Foi na pandemia. Eu lembro. É verdade. Lembrei do dia do meu processo seletivo. Não, é triste. Então, o meu processo seletivo, por exemplo, foi no meio da pandemia. Eu não conhecia as pessoas que estavam na reunião comigo. E eu só fui conhecer depois, pessoalmente. Mas era legal ter esse espaço de sociabilidade no momento que a gente estava completamente recluso, né? Foi importante. Principalmente naquele primeiro momento, assim, da pandemia, que era tipo... Primeiro não sabe... A UF só falou, daqui a uma semana a gente volta, né? Aí o PET suspendeu as atividades, né? Até a UF voltar. Porque passou mais 2 semanas e falou, a UF não vai voltar, nem agora, nem muito tempo, sabe? Eu lembro do terror da Renata, que a Renata, medievalista, vira e fala, gente, pandemias duram séculos. E aí, nesse momento, pô, a gente não tinha nada pra fazer, porque nem a UF estava funcionando. A UF só vai voltar a funcionar em agosto, setembro, uma parada assim. E a gente continuou fazendo coisa no PET lá, um post, a gente criou, óbvio, né? A única coisa que tinha que fazer era mídia social, as coisas, foi aí que surgiu o Memorizando. Os jogos também. Os jogos. Eu acho a gente fazia um ensino PET de vez em quando online. E a gente acabou unindo o útil ao agradável, porque assim, o PETcast já era uma ideia do Felipe, que a gente amadureceu ali na primeira reunião antes da pandemia, mas aí acabou que foi útil mesmo, a gente tá online e aí as pessoas, isso acabou propiciando que a gente conseguisse convidado de outros lugares do Brasil, então foi
ótimo nesse sentido, né? Apesar de ter sido um momento muito solitário, muito difícil, foi bom pra gente amadurecer o podcast, enfim, acho que sendo online também foi mais fácil. E é isso, as reuniões duravam bastante e duravam porque a gente conversava, porque a gente contava como era a experiência de cada um em casa e assim, o podcast também, né? Quando era só a gente se reunindo, a gente conversava, ria. E é exatamente o que o Caio falou, nesse período de março a setembro, que a UF não estava tendo aula, a gente também se engajou no PET porque a gente estava com medo, a gente estava ameaçado num momento que era muito complicado para o país, a gente queria mostrar serviço, mostrar que a gente estava atuante. Enfim, acho que o PET e a pandemia assim, foi um momento que a gente amadureceu, criou laços, fez de uma situação horrível uma coisa boa. Então, juntando com tudo isso que vocês falaram, eu lembro, por exemplo, como a Giovana estava mencionando, dessa questão aí, de março até setembro, esse período, para mim, pessoalmente, é um período que minhas memórias ficaram muito emboladas, muito confusas. Então, aquela missa religiosa ali, que era a reunião do PET, aquela quermesse de toda quinta-feira, fazendo referências à Igreja Católica, né, porque conclave é a coisa do momento. E aí, o que a gente tinha, assim, era a interação realmente que ajudava a manter a sanidade mental. Porque a pandemia, ela tem aquela coisa de você perder a hora, perder a noção do tempo. Você vai dormir 2 da manhã, você acorda meio-dia do outro dia e vai tudo desaparecendo na memória. Para mim, eu tive essa experiência das memórias ficarem muito perdidas ali, mas eu lembro das reuniões do PET, dessas conversas, dessas interações. Às vezes a gente tinha até mais de uma reunião na semana, quando a gente sentia que todo mundo estava naquela necessidade ou quando a gente precisava resolver alguma questão do podcast. Então, isso foi uma experiência cativante daquele período também. Na real, cara, a nossa reunião na pandemia começava, aí era tipo 45 minutos do Felipe falando de novela com a Renata Vereza. E aí era uma doideira, porque a Renata na época tava em mudança também, então você via tipo todo o cenário meio caótico, às vezes ela fazia reunião na cozinha, ia se movendo, e a gente falando de novelas, não sei o quê. Renata fazendo reunião batendo bolo na mão. Tinha isso. E debatendo novela. A gente puxava debater novela. E aí, o clone é ótimo, o clone é horrível. Ninguém falou que o clone é horrível. Tá? Às vezes eu queria matar o Felipe, porque ele ficava conversando de novela por 1 hora, gente. Não, gente. E disso aí teve uma outra parada também, não teve? Que tô tentando lembrar. Não, a gente chegou a fazer um clube do livro, tipo assim, Nossa, isso. Por pura e espontânea vontade, de tipo assim, da gente gostar de discutir, conversar uns com os outros e é isso, de preencher o tempo, foi ótimo. A gente leu Maria Carolina de Jesus. A gente leu O Quarto do Despejo, a gente leu Jorge Amado também em algum momento. A gente leu Gabriel Garcia Marques. Gabriel Garcia Marques. Nossa, e também leu o da cachorrinha que morre. Vidas Secas. Que inclusive é o capítulo mais triste da história da literatura nacional, o capítulo da morte da baleia. Enfim. Dorian Gray, a gente leu. A gente leu 1984 também. Como a gente leu? Esse aí eu achei porra. Não, mas era meio que tipo, pra ver que era um livro muito popular. Era pra bater no George Orwell, foi essa reunião aí. Bom, eu acho que no final essa parte foi uma grande propaganda pra chamar vocês pra virem pro PET. É muito interessante as amizades que a gente faz aí. E as memórias também, e puxando isso de memória, eu ia falar que a minha primeira vez na sala de aula foi com mais história. E hoje em dia eu já trabalho numa escola e é completamente bizarro o quanto que o PET fez por mim de me dar segurança e tudo mais. E aí, galera, vocês conseguem comparar a primeira experiência de vocês no PETcast ou no Mais História e a última? O que vocês cresceram? O que mudou? Cara, eu tenho memórias especiais, tanto da primeira quanto da última. A primeira porque eu tava extremamente nervosa, sou uma pessoa que tem um pouco de problema em falar em público. E eu lembro que era o episódio que eu ia fazer com o Felipe. E Felipe, o gênio por trás da ideia do podcast, estava me perturbando há meses para fazer um podcast com ele. Aí eu falei, ok, vou apresentar com você. E aí eu lembro que eu fiz um roteiro gigantesco. E o Felipe olhou e falou, eu lembrei qual episódio agora. Era os 50 anos do golpe 60 anos
Campanha da legalidade. O episódio que eu queria muito fazer. E eu fiquei extremamente nervosa e eu lembro que eu falei, eu vou apresentar e eu vou editar também, porque eu tava com muita vergonha das pessoas me ouvirem falando. E aí eu fiz tudo. E o último foi porque eu apresentei a minha pesquisa, fala. Não, o roteiro deu 10 páginas. Eu lembro, o roteiro deu 10 páginas. Porque, na verdade, a gente costumava fazer o quê? Tópicos, perguntas. E eu escrevi exatamente o que eu ia falar, porque eu tava muito nervosa. E assim funcionou, pelo menos. Não, ela me ajudou. Tá escrito, eu vou ler, né? Tá escrito, eu vou ler. Tá ótimo. E aí, foi mal. Fala. Eu não consigo ouvir o meu primeiro episódio. Não consigo. Não, você me dá dor física. Eu nunca ouvi nenhum episódio que eu participo. Então, eu fui obrigada a ouvir o primeiro, porque fui eu que editei, a ideia da edição era essa. E o último, a última experiência foi eu apresentando a minha pesquisa. E eu também tava muito nervosa e eu nunca ouvi esse podcast. Nunca ouvi. E algumas pessoas do PET vieram falar, pô, ficou muito bom o episódio, eu ouvi, a Alice falou, muito bom, não sei o que, eu, gente, nunca ouvi, nunca dei Todos os podcasts que eu fiz, eu coloco pra escutar, mas eu coloco sempre no mudo. Inclusive, o último, como a gente criou essa tradição, né, do último ser a nossa monografia e tal, aí eu fiz o último sobre a minha monografia, a minha orientadora escutou, foi falar comigo sobre, e eu, tá legal. Aí ela, e essa parte que eu não lembrava, porque eu não escutei, Inclusive eu só ia fazer um comentário, essa tradição aí de começar com monografia, a gente começou com o episódio 25, que foi o episódio de monografia da Lia Castanho, sobre mulheres na luta armada, e esse episódio foi uma loucura pra gravar, porque a gente fez ao vivaço, 12 pessoas na chamada. Eu não falei nada, eu dirigi, eu me sinto muito bem falando isso. Eu dirigi ali, que a gente abre câmera, a pessoa lê o depoimento representando, e aí entrava a Lia com a Malu intermediando ali como apresentação da pesquisa. Na pesquisa dela, ela fez várias entrevistas com mulheres que participaram da luta armada, e tinha os depoimentos das mulheres, às vezes super forte, assim, e o que a gente fez? Cada mulher teria uma voz diferente, então a gente chamou vários integrantes do PET fazendo E tinha os homens também, então é um episódio muito precioso e ele não é muito longo. Ó, vai ouvir, em 25 minutos só. Eu ia falar isso, esse foi o meu primeiro episódio, foi a minha foi primeira experiência. É você que apresenta com ela, não, você faz eu faço uma das vozes. Uma das vozes. E eu lembro que eu fiquei muito nervosa. Por mais que fosse só um trecho ali, e é um trecho gravado, assim, uma fala real, né, que era só ler, mas mesmo assim dá muito nervosismo, porque você tá gravando na frente que, assim, eu tinha acabado de entrar no PET, eu conhecia já a Giovana, algumas pessoas, mas eu não conhecia todo mundo, e aí gravar logo o primeiro episódio que tá quase todo mundo no podcast, e eu fiquei assim, meu Deus. Eu acho até que foi, a gente já estava fazendo nessa época aí o Revoltas, né, mas eu acho que foi um daqueles projetos especiais que a gente parou tudo para tentar fazer. Você ia falar também da sua experiência antes, ou eu... Não. Tu tinha contado, por exemplo, do teu primeiro, que tu não consegue ouvir. Não, mas foi um episódio assim incrível, que foi aquele da classe trabalhadora. Classe trabalhadora, que tem a capa dos motoboys. Isso. Tipo assim, são episódios ótimos. E o que eu queria falar, eu aprendi muito a falar e a perder esse medo, assim. Eu acho que foi... E a gente ter apresentado, ter se envolvido nisso, foi arrancando esse band-aid, que é ótimo, gente. Hoje, pra mim, apresentar trabalho, assim, ainda dá aquela ansiedade, mas... muito meia vez. É uma ansiedade diferente, né? E linkando com isso que a Giovana tá falando e que a Juliana falou, tipo, no primeiro episódio a gente escreve o maior roteirão, tipo, tudo, cada palavrinha, cada vírgula, cada respiração que a gente vai fazer. E aí já nos últimos a gente só coloca em tópicos e vai indo, vai fluindo, né? Então a gente vai realmente construindo ali uma identidade de fala, né? De como que a gente vai produzir esse áudio. Eu acho isso muito interessante. Falar um pouquinho também do Mais História, né? No caso, assim, eu acho que o que é interessante do Mais História, do começo pro final, é que você, no Mais História, você aprende a seguinte coisa, que é muito, muito real, que é a educação, quando ela efetivamente acontece, ela dá errado. Então... Estava errado, a gente tinha que resolver na hora, é uma coisa muito Então doida. essa questão, por exemplo, do Mais História sempre foi assim, você vai, as coisas, e no podcast também, acho que no PET, assim, que as coisas dão errado, mas você aprende que as coisas darem errado faz parte, e como você vai lidar com o erro, e você continua errando, mas você passa a errar muito menos. Porque a sala de aula é uma coisa assim muito imprevisível, você ter que lidar com crianças,
Ainda mais porque a gente, no Mais História, a gente trabalhou muito com o segundo ano do Fundamental, né? Fundamental 2. Então, assim, eles estão cheios de energia, não sei o quê. E a Renata sempre fala pra gente, trabalhar com o Ensino Fundamental 2 é muito bom, o sexto ano melhor ainda. Sexto ano é punk. Porque você entra e sai e você fala, todo mundo se joga no chão, e todo mundo se joga no chão. Então, trabalhar com as crianças assim, a gente tem muita história, né, de coisas que deram errado, mas que depois esses erros eles foram revertidos com experiências pedagógicas, assim. A questão da gente refletir na nossa prática, né, enquanto docente, né, porque a gente tem muita experiência aqui enquanto discente. E aí essa questão, eu não sei se eu vou contar as histórias ou não. Na sala já me contaram aquela da Segunda Guerra Mundial, jogo de war, como é que Cara, é a então, história? é porque, tipo, quando a gente começou no Mais História, na real, era pandemia ainda, né? Então, tipo, a gente nem tinha como entrar numa sala de aula. As escolas demoraram muito mais tempo para aceitar pessoas de fora, né? Mesmo quando já tinham voltado ao presencial, tinha um controle muito rígido de quem podia acessar a escola sendo de fora para ter os alunos tinham aula em tempo dividido, né? Era uma doideira. Então a gente não tinha muita essa oportunidade. A gente fez alguns jogos, estão lá ainda, interativo, tá no meu currículo, inclusive. Sempre que eu vou mandar meu currículo para uma escola, eu boto lá que eu fiz esse jogo, porque, né, poxa, professor interativo. Legal, né? E aí, quando a gente vai, né, pela primeira vez a gente tem que levar esses planos para uma turma, a gente descobre que cada turma reage de uma maneira diferente, né? Às vezes a exata mesma aula em duas turmas diferentes dá certo em uma e não dá certo em outra, né? E tem esse caso da Segunda Guerra Mundial, que era um jogo que a gente tinha. A professora já tinha dado aula, né, sobre a Segunda Guerra Mundial e pediu que a gente levasse alguns jogos sobre essa temática, disse que estava super funcionando. Aí a gente levou o tabuleiro de War sobre a Segunda Guerra Mundial no dia, foi tudo certo, a gente saiu dali muito feliz, falou, caraca, eles super engajaram, estavam atentos ao conteúdo que a gente estava passando enquanto jogava, se divertindo, demonstraram ter domínio sobre o conteúdo. Aí a gente foi pra casa feliz, aí no dia seguinte a professora entrou em contato e falou, pô, é que aqui os garotos no recreio, que jogaram com a Alemanha, ficaram muito felizes quando ganharam, e, enfim, acho que não entenderam 100% a mensagem do jogo, né? Aí a gente voltou, né, a professora falou, não, mas vamos fazer o seguinte, acontece mesmo, é uma turma imatura, né? Acontece que pós-pandemia você tinha alunos de 14 anos que o último contato dele com pessoas tinha sido quando tinham 12, 11, então a mentalidade nem sempre era exatamente o que você espera de um aluno de 14 anos. E a gente fez um outro trabalho sobre o Holocausto, né? Pra conscientizar melhor, né? E deu super certo, aí sim deu super certo. Mas enfim, coisas que acontecem, né? Um erro que a gente poderia ter cometido enquanto professor, a gente cometeu enquanto estagiário, né? Exato. Exatamente. E a gente reverteu o erro num outro tipo de prática, que foi essa atividade dos passaportes, né? Que a gente produziu. Inspirado no Museu de Londres. Exato, né? Que a gente fez toda uma pesquisa de quais são esses tipos de atividade de conscientização do Holocausto. A gente fez a pesquisa, a gente confeccionou os passaportes, para esses alunos verem que, na verdade, existia uma variedade de pessoas que se encontravam nos campos de concentração, para eles tentarem ter essa questão da empatia, né? E aí foi uma atividade muito legal que a gente fez no colégio, deu muito certo, mas a gente não teria feito essa atividade muito legal se os alunos não tivessem destruído a nossa atividade. Foi erro nosso. É verdade. É porque é imprevisível, então você vai moldando aquilo que acontece. Gente, o papo tá muito bom, eu tô amando ouvir as histórias. É muito legal ver o PET se transformando, vocês contando a experiência de vocês, e a gente pensando na nossa também. E eu acho que o PET é muito sobre isso, né? Sobre sentimentos, amizades, as situações, enfim. E pra fechar com chave de ouro, eu queria que vocês compartilhassem com a gente alguma memória especial que vocês têm do PET. Qualquer coisa. Eu acho que a que me introduziu ao PET, que foi um evento que teve logo depois que a Mangueira ganhou o Carnaval em 2019. Que o Leandro Vieira veio aqui e aí foi um evento com ele falando de carnaval e foi muito especial. Foi o momento que eu conheci o PET e desde então, tanto com o Felipe tentando me obrigar a tentar entrar no PET, quanto porque eu me apaixonei e fiquei acompanhando depois disso, me introduziu, né, de várias formas. Então foi muito especial pra mim isso. Cara, um momento do PET que eu lembro muito foi, voltando ao que o Fred falou sobre erros, né? Cara, a gente fez um episódio sobre... Como é que era o nome do episódio? Eu acho que era questão indígena questão indígena no Brasil, enfim, temática indígena. E aí a gente chamou duas convidadas no meio da pandemia, assim, bem no meio da pandemia. E é importante, assim, erros de comunicação, a gente esqueceu, não sei, a comunicação não foi efetiva e a convidada apareceu aqui na UF. E aí ela mandou mensagem,
Gente, a UF tá fechada. No meio da pandemia? No meio do episódio, a mensagem chegou, se não me engano, faltando 10 minutos pra gravação começar. Exatamente, é aquele desespero, não sei o quê. Cara, bobeira, né? Mas essas coisas marcam a gente, como a gente vai aprendendo a resolver problemas, essas coisas. Mas eu tenho muitos memórias especiais com o Pet, as lives que a gente fazia, enfim. É tanta coisa. Vai ser meio clichê, mas eu acho que eu não consigo lembrar de uma em específico, assim. Mas eu lembro bastante do não foi nem churrasco, né? Foi churrasco que a gente fez? Uma confraternização de final do ano que a gente fez na casa da Renata. E no final virou uma grande mesa de tarô, porque todos quiseram jogar tarô. E ele foi tirando de todo mundo que estava lá, literalmente. E todo mundo foi sabendo da vida de todos ali a partir do tarô, e foi muito legal. E todas as cantareiras também, né? Porque foi muito legal. Você jogando tarô? Não, o João meu aí. Porque você já jogou tarô pra mim. Já joguei tarô pra mim. Foi ele. Ou não, foi ele. Ele se parece. Gente, é um Fred mais alto. Gente, é privação do sono, perdoa. Cara, eu ia falar essa memória, mas como a Giovana roubou, essa memória foi boa, porque era tipo, você também tava saindo, né? Era tipo meio que uma despedida do Pet, ali foi um bom dia. Fiz várias caipirinhas. Foi um bom dia. Passei um dia com uma caipirinha. E a outra mesmo. negócio com os talheres em cima da geladeira. E caiu tudo, né, cara? Tadinha da Renata, mano. A Renata abriu as portas, ficava com um bando de idiota. E ela continua brincando todo semestre. Mas enfim, fora isso, eu tenho boas lembranças da oficina de escrita também. Eu gostava de participar da oficina de escrita. É legal. Eu não sei, minhas memórias assim, afetivas é tudo muita bobeirinha, assim. Eu lembro que, poxa, tinha um tempo que depois da reunião a gente ia pra árvore, né? Do Eric que tava no Pet, assim. Ia direto. A árvore do Pet. Toda aqui. É a árvore do Pet. Mas... Também lembro outra vez que eu e o Caio na sala do Pet, e aí tinha um monte de tese e dissertação lá velha. E aí a gente teve que vamos empinar pra ver o quão grande fica. E era maior que a gente, era bem maior que a gente. Passei de que a gente viu um urso. Gorila, sei lá o que foi que a gente viu. A gente viu Não, a gente viu High School Musical. A gente viu High School Musical. A gente já confeccionou fantasia de 3 ratos cegos. É verdade. Foi uma confecção de costura. Sim. A sala do Pet é um verdadeiro acervo. É um lugar de memória. É um lugar de memória. Eu tenho combo, né? E aí é difícil escolher uma, mas eu acho que eu vou tentar... quando a gente... Eu vou tentar lembrar aqui pelo menos dos projetos legais. E assim, eu lembro que a primeira vez que eu tive uma dimensão muito grande do que a gente estava fazendo foi numa sequência ali na primeira temporada ainda, que era quando a gente fez um episódio sobre futebol, que ficou maravilhoso. E logo depois a gente entrevistou a Hebe Matos, e aí eu fiquei, caramba, eu tô entrevistando a Hebe Matos. E eu fiquei, eu não tenho nem roupa pra isso. E aí, acho que ele bateu uma dimensão, depois quando fez o projeto das eleições, e aí que a gente expandiu pro Revoltas, aí eu acho que foi isso. Mas o que eu acho que foi um processo muito intenso de gravar, porque a gente passou, sei lá, acho que foram 2 dias gravando e horas, foi o projeto da Palestina. Que ali a gente viu, eu acho que a potência que a gente tinha para desenvolver coisas. Mas sempre destaca também toda essa interação, né? Toda a forma como a gente interagia, como a gente conversava, como as amizades foram sendo construídas. E eu lembro que, por exemplo, minha tese era Brasil República. A Renata foi minha leitora crítica simplesmente porque... Acho que a Renata foi a leitora crítica do minha também. Então a Renata é a leitora crítica porque a gente vê ali uma proximidade, uma confiança, até de saber que ali você tem uma confiabilidade acadêmica, de alguém que vai conferir, vai te dizer a verdade e vai te ajudar. Então, acho que é difícil selecionar uma, mas o combo geral do Pet é muito importante, muito legal. Vamos fechar. Bom, gente, essa foi a nossa entrevista com os ex-petianos. Espero que vocês tenham gostado. Prazer conhecer vocês. E é isso. Um beijo.